Amém, queridos. Estamos de volta e agora nós vamos ministrar a palavra de Deus. Então você vai ficar bem focado, não vai se distrair com nada, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você através dessa mensagem, ok? Amém? Nós estamos hoje, então, concluindo a série de mensagens que nós intitulamos como Maratona da Fé, para vivermos o sobrenatural. Só para recapitular com você, na primeira mensagem dessa série, nós falamos sobre a importância de vivermos pela fé. Na segunda mensagem, nós vimos uma fé que frutifica. Na terceira, nós aprendemos princípios preciosos do que precisamos fazer diante de situações inesperadas. E na anterior, nós falamos sobre o milagre do novo nascimento. Então, hoje, no fechamento, fazendo a conclusão dessa série, o título da nossa mensagem é Preservando uma atmosfera de fé e perseverança. Você pode falar com quem está aí com você? Preservando uma atmosfera de fé e perseverança. Eu quero ler com você um texto que está ali em Neemias, no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 1. Então, Neemias, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, ele disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedra desabe. E aí, o que Neemias fez, querido? Preste atenção. Neemias, ele recorre em oração. Ele diz assim: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobia, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, eles ficaram furiosos. Amém? Nós vamos continuar o texto que diz assim: todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa,
ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Olha o conflito. Os judeus que moravam perto deles, de vez de se prevenirem, eles, ao contrário, para onde quer que vocês se virarem, saiba que seremos atacados de todos os lados. Por isso, preste atenção, por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Amém? Pai, que o Senhor nos abençoe nessa reflexão, que o Senhor esteja nos instruindo e nos abençoando e nos ensinando a preservarmos essa atmosfera de fé e de perseverança. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero só contextualizar rapidamente o que estava acontecendo. Neemias, ele estava servindo ao rei no palácio. Neemias, ele era copeiro do rei, ele estava bem, ele estava tranquilo, mas ele recebe a visita de alguns homens do seu povo. E esses homens levaram até ele uma notícia muito ruim. Eles informaram a Neemias que os muros da cidade haviam sido derrubados, as portas haviam sido queimadas, e o seu povo estava passando por grande constrangimento e grande humilhação. E Neemias, ele fica muito mexido com essa notícia, ele fica muito inquieto com essa notícia, e ele se volta para o Senhor. O texto diz lá no capítulo 1, no capítulo 2, que Neemias, ele vai orar a Deus, ele se aquebranta diante do Senhor, ele chora, ele lamenta, e ele decide ir ajudar o seu povo. Ele vai até o rei, ele pede autorização ao rei, ele pede recomendações, cartas ao rei, o rei aprova a sua ida e ele vai cumprir essa missão. Ele sai de um lugar que ele estava bem, de uma situação confortável, mas ele entendia que era necessário ir ajudar o seu povo. Ele entendia que não bastava ele só estar bem se o povo, se os seus irmãos estavam sofrendo, estavam sendo humilhados, estavam sendo ridicularizados. E Neemias se levanta e vai cumprir essa missão. Então, diante desse cenário e diante desse grande desafio, nós iremos aprender lições para reconstruirmos o que precisa ser reconstruído e mantermos uma atmosfera de fé e de perseverança. A Bíblia fala que nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas daqueles que creem, que perseveram e são salvos. Então, nesse capítulo 4 que nós lemos, nós já percebemos, Neemias já tinha mobilizado o povo já estava iniciando, o processo de reconstrução dos muros, mas você vai perceber no texto, nós vamos estudar justamente isso, que os opositores, no caso Sambalate, Tobias, não estavam satisfeitos com aquilo que o povo estava fazendo. Eles ficaram revoltados, eles começaram a ridicularizar, começaram a zombar do povo, achando que o povo não ia conseguir concluir essa missão. E é aí que entra as lições que nós iremos aprender. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um chamado para você, Deus tem uma missão para que você
prossiga nessa missão. E é muito importante, para prosseguir nessa missão, o nosso coração, né, esteja cheio de fé, porque a fé vai nos impulsionar a continuarmos perseverando. Nós vimos ao longo dessa série a importância de vivermos pela fé, a importância de aplicarmos fé, a importância de declararmos palavras de fé, de viver nessa dimensão e continuar lutando a despeito das circunstâncias. Então, há uma necessidade de perseverarmos em fé para cultivarmos essa atmosfera e continuarmos cumprindo a nossa missão, continuarmos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas assim como nesse texto, na nossa vida, no nosso dia a dia, existem os opositores. Nesse contexto que nós lemos, os opositores têm nome: Sambalate e Tobias. Então, a primeira lição que nós precisamos aprender juntos para preservarmos uma atmosfera de fé e de perseverança é não dar confiança aos opositores. Fala para quem está com você: não dê confiança aos opositores. O verso 1 do capítulo 4 diz assim: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso e começou a ridicularizar, começou a zombar, começou a falar palavras que para desencorajar o povo. Querido, os opositores sempre existiram, continuam existindo e continuarão existindo. Os opositores sempre existiram, então nós precisamos entender que, independente dos opositores, nós precisamos prosseguir naquilo que Deus nos chamou para fazer. Não dê confiança aos opositores, não dê confiança às palavras negativas, não dê confiança às zombarias. Tenha convicção daquilo que você está fazendo, tenha convicção daquilo que Deus te chamou para fazer, porque os opositores sempre irão se levantar. Você percebe lá no exemplo do próprio José, quando ele vai compartilhar o sonho que ele teve com os seus irmãos não ficaram nada satisfeitos e planejaram matar José. E aí, por fim, venderam José. Então percebe que nem todo mundo vai sonhar com você, nem todo mundo vai se alegrar com você, mas se o seu sonho, se a sua missão, ela está conectada àquilo que Deus determinou, ela está linkada com aquilo que a sua liderança, que os nossos pastores têm nos orientado, têm nos direcionado, nós precisamos perseverar. Nós precisamos manter uma atmosfera de fé, nós precisamos manter uma atmosfera de adoração, nós precisamos perseverar, porque é na perseverança que nós alcançaremos as nossas vitórias. Persevere, querido, e continue guardando a sua fé. Os opositores serão envergonhados, pois é Deus que luta pelos seus. Olha o que diz o texto de segundo livro de Crônicas, no capítulo 32, versos 7 e 8, preste atenção. O rei da Síria estava amedrontando o povo, estava intimidando o povo, estava junto com o seu exército, querendo tomar a cidade. Mas o rei Ezequias, ele se levanta, o rei de Judá, o rei Ezequias, ele se levanta e olha o que ele declara. Preste atenção e receba essa palavra no seu coração. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem se desanimem por causa do rei da Assíria e do enorme exército que está com ele. Pois conosco está um poder maior do que o que está com eles.
Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E diante dessas palavras, o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, o rei de Judá. Com eles está apenas uma força humana, mas conosco está a força do Senhor. Conosco está o nosso Deus para nos ajudar, que tem travado as nossas batalhas, que tem nutrido o nosso coração de fé e que tem nos feito perseverar. Então, seja forte, seja corajoso, não se intimide diante dos opositores, não dê confiança aos opositores, prossiga fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque é Ele que te capacita, é Ele que está com você. Não se intimide diante de uma palavra contrária, não se intimide diante de uma enfermidade, não se intimide diante de um problema, não deixe que nada nem ninguém venha roubar a sua fé. Antes, preserve a sua fé e continue perseverando. Amém, queridos? A segunda lição que nós aprendemos: ore e lute com as armas espirituais. Olha o que diz o verso 4. Quando Sambalate, Tobias estavam zoando, estavam ridicularizando, olha o que Neemias declara. E olha para quem ele declara. Ouve-nos, ó Deus. Ele declara para Deus. Ele começa a falar com Deus. Ele vai em oração diante de Deus. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Neemias, ele se levanta e ele começa a usar uma arma poderosíssima, que é a oração. Neemias, ele não vai somente na estratégia, ele não vai somente na força do braço, ele não vai somente confiante nas espadas, mas ele vai confiante nas armas espirituais. Neemias, ele começa a orar, ele começa a interceder, ele começa a clamar. Olha o que diz o verso 9: mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para protegermos-nos deles. Neemias primeiro ora, e aí Deus dá as estratégias para que ele se protegesse dos inimigos. Não adianta termos apenas estratégias. As estratégias são importantes, mas primeiro nós precisamos buscar essas estratégias em Deus mediante a oração. Então, queridos, a segunda lição que nós aprendemos para preservarmos uma atmosfera de fé e continuarmos perseverando, independente das circunstâncias, independente dos opositores, independente das lutas, é buscarmos ao Senhor em oração e usar as armas espirituais. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 6, você conhece, que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue. A nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra os principados e potestades. É isso que Paulo está ensinando, por isso ele começa escrevendo e fala: fortalecei-vos no Senhor e no seu forte poder. Aqui está o segredo, querido, é nos fortalecermos no Senhor e no forte poder que vem do Senhor, para que possamos preservar a fé e continuarmos perseverando. Para prevalecermos contra os opositores, precisamos ser totalmente dependentes
do Espírito Santo. E aí ele vai nos direcionar com as estratégias corretas. Olha o que diz 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus aí na sua casa, você pode dizer graças a Deus, você pode se levantar agora e declarar diante dos opositores, diante da luta que você está travando, você pode declarar que o seu Deus é maior, que você é fortalecido no poder dele e mediante a oração, ele vai te dar direção para que você vença, para que você persevere, para que você guarde o seu coração e continue sendo nutrido de fé todos os dias, para que possamos alcançar, queridos, aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós, né? Amém? Estamos juntos? A terceira lição que nós aprendemos: mantenha o foco. O capítulo 4, lá de Neemias, o verso 6, diz assim: nesse meio tempo, nós fomos reconstruindo o muro. Nesse meio tempo, nós continuamos trabalhando, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Tiveram palavras contrárias, tiveram opositores, teve zombaria, teve calúnia, teve tudo que você possa imaginar aí. Mas o povo continuou focado. O povo continuou totalmente dedicado ao trabalho. O povo não se distraiu por causa dessas coisas. E o texto diz que eles continuaram reconstruindo o muro, e quando eles deram por si, o muro já estava na metade de toda a sua extensão, queridos. Não tire a mão do arado. Por mais que esteja difícil, por mais que as coisas estejam complexas, não tire a mão do arado. Não desista dos objetivos que Deus estabeleceu para você. Mantenha o foco, não se distraia no caminho. Existem muitas distrações, e você sabe do que eu estou falando. O mundo nos oferece muitas coisas, muitas propostas, para tirar o nosso foco, para tirar a nossa direção, para nos desvirtuar daquilo que Deus nos chamou para fazer e para ser. E infelizmente, muitas pessoas têm perdido o foco, mas eu quero falar para você que de repente perdeu o foco nesse processo, que de repente perdeu o foco nessa pandemia. Deus está te chamando novamente, Deus está estendendo a mão dele, Deus não vai te condenar, Deus não vai te acusar, Deus está te chamando para perto para te dar direção novamente, para que você prossiga naquilo que você estava fazendo, na comunhão que você já tinha estabelecido com Ele. Deus está te chamando de volta, querido. Deus está te chamando para ajustar o foco. Eu não sei se você já teve essa experiência, se você dirige, com certeza você já teve. Quando o farol do nosso carro ele está fora de foco, ele, em vez de emitir a luz, a claridade, na direção certa, fica a claridade na lateral, fica muito para o chão, ou fica para o alto, e aí você precisa levar no eletricista para ele ajustar o foco do seu farol, do farol do seu carro, para que você possa seguir viagem. Então, ajuste o seu foco e vamos prosseguir viagem. Fique atento, querido, não permita que nada nem ninguém os distraia daquilo que Deus te chamou para fazer. Paulo vai dizer lá em Filipenses 3,14: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Fala para quem está com você: prossiga para o alvo.
Aleluia! Amém, queridos? Prossiga para o alvo. Aleluia! A quarta lição que nós extraímos desse texto para preservarmos a fé e continuarmos perseverando é a seguinte: preserve a unidade. Olha o que diz os versos 19 e 20. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Preste atenção. Do lugar onde ouvi o som da trombeta, junte-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Estrategicamente, eles estavam separados ao longo do muro para distribuir o trabalho. Mas nesse momento aqui específico, Neemias dá uma direção. E a direção que Neemias estava dando era para preservar a unidade. E Neemias fala o seguinte para eles: preste atenção, quando vocês ouvirem o som da trombeta, é a dica, é o momento de nos juntarmos. E aí nós vamos nos juntar, porque é o nosso Deus que lutará por nós. Aleluia! Amém, queridos? Na unidade não significa que todos se tornam iguais, não. Que a diferença desaparece, não. Mas significa que cada um abre mão do seu pensamento próprio para caminhar junto numa mesma visão, no mesmo propósito com os demais, para o cumprimento de metas estabelecidas. Você pode dizer graças a Deus? Trazendo para o nosso contexto, nós somos uma família, nós somos uma igreja, e nós precisamos preservar a unidade. Porque, querido, o próprio salmista vai declarar como é bom e agradável quando os irmãos vivam em comunhão, vivam em união. Isso atrai o favor de Deus, é como o óleo que desce da cabeça, que escorre pela barba e alcança todo o corpo. Quanto mais nós permanecemos unidos, mais forte nós nos tornamos. Quanto mais unido estivermos, mais fortes nós somos. Pega essa aí. Temos que vigiar muito, querido, porque o inimigo ele tenta desarticular a unidade dentro da igreja. Porque um reino dividido ele não vai subsistir. Uma igreja unida, ela é muito mais forte e ela vai chegar muito mais longe. Nós somos uma família. Não temos que acusar, não temos que apontar, temos que exortar em amor, temos que caminhar juntos, temos que estender as mãos, temos que preservar essa unidade tão linda, tão gostosa, que vai gerar, né, uma atmosfera de fé, de poder, de milagres, queridos. A gente vê isso de forma muito clara na igreja primitiva. Atos 2, de 42 a 47, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Era algo tão incrível que Deus estava fazendo, que o povo estava tão aberto, estava vendendo as propriedades, estavam colocando diante
apóstolos, estavam vivendo um tempo de milagre, um tempo de crescimento, um tempo de avivamento, e mantinham-se juntos. E eram cada vez mais fortes. Olha o resultado disso. Todos os dias, eles continuavam, eles perseveravam em reunir-se no pátio do templo, partir o pão em suas casas e juntos participavam das orações, das refeições, com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Havia um acréscimo todos os dias dos que iam sendo salvos. A igreja, ela é muito forte e ela torna-se mais forte ainda quando caminha em unidade, quando preserva a unidade, quando não permite que o inimigo se infiltre e desarticule a unidade da igreja, porque juntos nós somos mais fortes e juntos nós chegamos muito mais longe. Fala isso para quem está com você. Juntos nós somos mais fortes e chegamos mais longe. O nosso Deus é maior, o nosso Deus que luta as nossas guerras, o nosso Deus que nutre o nosso coração de fé. É esse Deus que está à nossa frente. Amém, queridos? Então nós vimos 4 lições preciosíssimas para preservarmos a fé, uma atmosfera de fé e de perseverança. Recapitulando, a primeira lição: não dê confiança aos opositores. A segunda: ore e lute com as armas espirituais. A terceira: mantenha o foco. A quarta: preserve a unidade. Eu quero fazer a conclusão lendo esse texto que está ali em Efésios, no capítulo 5. Inclusive é um texto que nós temos estudado às segundas-feiras com nossos pastores Lúcio e Heloísa, que tem sido assim tremendo. Eu quero convidar você para estar conosco lá no aplicativo, no Zoom, toda segunda-feira às 20 horas, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Diz assim em Efésios 5, de 17 a 20: portanto, não sejam insensatos. Não faz de conta que não está ouvindo. Não haja de maneira imprudente, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. E aí o texto segue: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não seja insensato, querido. Não faça de conta que não está entendendo aquilo que Deus está falando com você. Mas abra os seus ouvidos e ouça e venha, porque Deus e nós estamos de braços abertos aqui para te receber. Então, mantenha, preserve essa atmosfera de fé e continue perseverando. Se você perdeu o foco em algum momento, essa é a oportunidade de você ajustar. Essa é a oportunidade de você voltar correndo, porque Deus tem muito para fazer na sua vida
e através da sua vida. Vamos orar juntos. Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso, por essa palavra tão poderosa. Que essa palavra seja rema nos nossos corações e venha gerar vida em nós e através de nós. Pai, eu quero orar por essa pessoa que de repente perdeu o rumo, perdeu o foco, precisa voltar. Deus, não permita que a vergonha, não permita que as frustrações, não permita que os opositores impeça essa pessoa de retornar. Deus, eu quero orar por essa pessoa, eu quero orar por você, querido, dizer que o Pai está com saudade de você. Eu quero dizer que nós estamos com saudades de você. Aqui é a sua casa, aqui é o seu lugar. Vamos continuar, vamos perseverar, vamos cumprir, vamos concluir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque Ele tem muito mais para fazer em nós e através de nós. Fortaleça o teu povo, querido. Fortaleça a tua igreja. Fortaleça, Senhor, esses queridos que estão conectados aqui conosco. Abençoa, Deus, que todo desânimo, Deus, que toda frieza caia por terra em nome de Jesus. E que todos os corações sejam nutridos de fé. Aquele que está desanimado, que seja animado agora em nome de Jesus. Aquele que está fraco, seja fortalecido, seja encorajado. E que todos, sem exceção, possam continuar perseverando. Eu quero abençoar a sua casa, eu quero abençoar a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Você pode dizer amém comigo, você pode dizer graças a Deus. E se você sentiu o desejo de receber orações, de nos conhecer melhor, nós queremos conhecer você. Faça um contato através desse número que está aparecendo aí na sua tela. Nós vamos, assim, ter muita alegria em te conhecer e caminhar com você. Amém? Vamos nos despedir? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja com você, seja com a sua família, não só hoje, mas por todos os dias da sua vida. Deus te abençoe, viva a melhor semana da sua vida. Um beijo no coração.